grande parte do que sabemos hoje sobre o nosso passado devemos graças às descobertas feitas ao redor do mundo. Segundo a Unesco, existem aproximadamente 3 milhões de naufrágios espalhados pela superfície da Terra. O oceano é um lugar vasto e as viagens marítimas podem ser algo extremamente isolado e perigoso. Alguns navios são destruídos por tempestades, outros ficam sem suprimentos ou atingem a terra e alguns simplesmente desaparecem, para nunca mais serem vistos. Enquanto isso, alguns surgem para nos contar um pouco do nosso passado. E é sobre isso que iremos falar neste vídeo. No começo deste mês, foram encontrados os destroços de um antigo navio na costa da Itália. A embarcação tem mais de 2.000 anos e foi encontrada a cerca de 80 quilômetros a noroeste de Roma, no porto de Civitavecchia. Um navio com mais de 2.000 anos, hein? Você consegue imaginar o que ele transportava? Datado do século I ou II antes de Cristo. O navio transportava centenas de ânforas. Para quem não sabe, são jarros romanos feitos de terracota. Segundo a divisão de arte da Força de Segurança Italiana, que é responsável por proteger o patrimônio cultural do país, os jarros estavam praticamente intactos. Olha que loucura! Ninguém sabe ao certo para que essas ânforas serviam, mas registros históricos apontam que elas eram usadas para transportar mercadorias como azeite, vinho e até molho de peixe. Estima-se que o navio tinha 20 metros de comprimento e foi encontrado por um robô operado remotamente, 160 metros abaixo do nível do mar. Agora, estudiosos esperam para saber se será possível retirar a carga do fundo do mar ou se ela não poderá ser recuperada. O curioso é que, assim como esse caso, muitos navios vêm sendo encontrados nos últimos anos. Em 2018, por exemplo, um navio mercante grego de aproximadamente 2,4 mil anos foi encontrado em boas condições de preservação na costa da Bulgária, no que as pessoas acreditam ser o naufrágio intacto mais antigo do mundo. Com 23 metros de comprimento, a embarcação data de 400 a.C. e era usada para fazer o trajeto entre colônias gregas e mediterrâneas pelo Mar Negro. Os olhos dos estudiosos até brilharam quando viram leme, bancos e até partes do porão praticamente intactos, principalmente pelo fato de que o navio foi encontrado a mais de 2.000 metros, onde o oxigênio no ambiente marinho é mínimo, o que permite que materiais orgânicos fiquem preservados por milhares de anos. A profundidade também evitou que o navio fosse encontrado por mergulhadores, já que ele só foi descoberto graças a um projeto que usa câmeras feitas especialmente para filmagem em águas profundas. Essa descoberta pode mudar o nosso entendimento sobre a construção de navios e de navegação na antiguidade. Ainda mais impressionante que o estado de preservação do navio é o fato de a embarcação ter grande semelhança com o desenho de um navio que ilustra um vaso da Grécia Antiga, parte da coleção do Museu Britânico. Em 2022, encontraram outro navio, dessa vez em Israel, que naufragou há mais de 1.200 anos. A embarcação foi encontrada por 2 mergulhadores amadores na costa israelense. Cientistas da Universidade de Haifa dizem que se trata de um navio mercante, talvez, mas eles ainda não conseguiram determinar o que causou o naufrágio. Com 20 metros de comprimento e 5 de altura, o navio data de algum momento entre os séculos 7 e 8. Os pesquisadores que analisaram o caso disseram que a descoberta é importante porque mostra que o Ocidente fazia negócios com o Império Bizantino, mesmo após a perda de controle de uma parte do território para o domínio árabe. Os restos do navio estão em bom estado de conservação,
Junto aos destroços, ainda foram encontrados um grande conjunto cerâmico composto por ânforas completas, além de jarros, tigelas, utensílios de cozinha e cacos. Em 2014, foi a vez de um dos navios perdidos mais famosos de todos ser localizado no Ártico. Há mais ou menos 170 anos, uma expedição naval britânica, liderada por Sir John Franklin, estava tentando navegar e mapear a passagem noroeste, quando, misteriosamente, desapareceu. Na verdade, foram 2 embarcações que sumiram, sem deixar rastros. Os navios Erebus e o Terror desapareceram em 1846, junto com as suas tripulações. Embora os túmulos de alguns dos tripulantes tenham sido encontrados em terra e moradores locais relataram ter visto um dos navios afundando, o que aconteceu exatamente nessa viagem tem sido uma fonte de intenso debate e especulação ao longo dos anos. Porém, ao analisar imagens de um sonar canadense, especialistas conseguiram identificar o que parece ser um navio praticamente intacto, perto da ilha do Rei Guilherme, em Nunavut, graças a um veículo operado remotamente. Estudiosos afirmam que essa expedição era uma das viagens mais equipadas e mais experientes para abordar a passagem noroeste em meados do século XIX. Encontrar uma rota através do topo da América do Norte era visto como uma espécie de santo graal na navegação, que proporcionaria uma rota mais rápida do Atlântico para o Pacífico. Como eu disse, alguns túmulos da tripulação foram eventualmente encontrados na ilha Bitt. As marcas de corte deixadas nos ossos humanos, encontrados na ilha do Rei Guilherme, foram analisadas e sugeriram que os sobreviventes praticaram canibalismo. Assustador? Bom, um pouco. Mas envolvendo casos de navios perdidos, certamente não deveríamos esperar histórias com um final feliz, não é mesmo? E que tal um navio que foi encontrado no que sobrou do World Trade Center? Após o atentado de 11 de setembro, durante os esforços de reconstrução do Marco Zero, trabalhadores se depararam com algo bizarro ao sul de onde ficavam as Torres Gêmeas. Era um navio de madeira mutilado e esquelético. Ninguém sabia de quando ou mesmo de onde tinha vindo. Demoraram 4 anos, mas os arqueólogos, eventualmente, usaram anéis de árvores na madeira para revelar que o navio do World Trade Center foi construído no início da década de 1770, a partir de madeira antiga do mesmo tipo usado para construir o Independence Hall, na Filadélfia. Só que ninguém sabe a quem pertencia o navio ou como foi parar naquele lugar. Pode ter afundado acidentalmente e ter se tornado parte da terra que compõe partes baixas de Manhattan, ou pode ter sido afundado por querer, como parte da fundação desse preenchimento. Em 1915, o navio Endurance, do explorador polar Ernest Shackleton, também acabou naufragando na costa da Antártida, deixando toda a tripulação isolada no bloco de gelo e dando início a uma das crônicas mais dramáticas da história sobre superação. Mesmo que todos os tripulantes tenham sido resgatados, o local exato do naufrágio foi um mistério marítimo que gerou debates por anos. Ninguém tinha encontrado o navio e não faziam ideia de onde ele estava. Contudo, no ano passado, uma equipe de pesquisadores anunciou ter localizado o navio no fundo do traiçoeiro mar de Weddell, próximo à parte mais ao norte da Antártida. As primeiras imagens do navio foram feitas por veículos submarinos autônomos, a cerca de 3 quilômetros da superfície. À medida que a câmera deslizava sobre o convés de madeira do navio, o vídeo capturava imagens de cordas, ferramentas, portinholas e grades centenárias. E assim como os outros casos, o navio estava em condições quase intocadas, devido às temperaturas frias, à ausência de luz e ao baixo teor de oxigênio do ambiente também. Eles já suspeitavam que era o Endurance, e as suspeitas foram confirmadas quando deram um close na popa do navio
e viram as letras em latão brilhante da época, Endurance. Na época, apoiado pelo governo britânico e por patrocinadores do setor privado, o plano era levar um grupo de exploradores à costa da Antártida, onde desembarcariam e depois viajariam por terra pelo continente através do Polo Sul. O Endurance tinha toda a estrutura para navegar nas águas geladas, com um casco de carvalho sólido de 76 centímetros de espessura. Mas à medida que o inverno antártico de 1915 se aproximava, os homens se viram presos no gelo marinho. Até que, infelizmente, a tripulação teve que acampar no gelo e ver o Endurance se afundando lentamente. É provável que, ao longo dos anos, mais navios continuem a ser descobertos e a gente descubra um pouco mais sobre o nosso passado. Bonito, né? Um grande abraço e até a próxima. Tchau!